O grupo parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira convocou esta conferência de imprensa para fazer um ponto de situação sobre os últimos dias dos acontecimentos da Assembleia da República, por um lado, e por outro lado aquilo que se espera na próxima terça-feira com a discussão do plano do Governo para os anos 2011-2015. Em primeiro lugar, queríamos dizer que o PSD-CDS na Assembleia da República e os deputados da Madeira, os 5 deputados da Madeira, já aprovaram o primeiro plano de sacrifícios para os madeirenses para o ano 2012. Já está aprovado porque depois do corte de 50%, que é do vosso conhecimento, do subsídio de Natal, do quadro do orçamento retificativo, cuja receita reverte totalmente para Lisboa num ataque sem precedentes àquilo que são as condições de autonomia da Madeira, o governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas incluíram na proposta de Orçamento de Estado um conjunto significativo de medidas que vão colocar já a Madeira em estado de pressão económica e social em 2012. Dessas medidas podemos destacar algumas que me parecem relevantes. Por um lado, a suspensão das transferências do Estado para a região por penalização, por castigo ou desgoverno de Alberto João Jardim e do PSD Madeira, ou seja, quem falhou foi o PSD Madeira e Alberto João Jardim, quem paga são os madeirenses. Deu também a declaração de morte ao Centro Nacional de Negócios da Madeira, introduziram um problema que não existia no Centro Nacional de Negócios da Madeira, o PSD e o CDS, e votaram a favor do Orçamento de Estado e, portanto, declararam, de facto, uma morte prematura ao Centro Nacional de Negócios da Madeira. Retiraram uma conquista recente no âmbito do governo de José Sócrates, inclusive, a possibilidade do Orçamento de Estado transferir 5% do IRS variável para as autarquias, retirando também, por essa via, 5 milhões de euros à região autónoma da Madeira, ou seja, mais uma vez, quem prevaricou foi o PSD Madeira, quem paga são os madeirenses. Foi retirado também de forma completamente insensível do PIDAC aquilo que estava previsto no âmbito da Lei de Meios, que eram os apoios quer à habitação, quer às empresas, num montante que em 2012 devia de ser de 6 milhões de euros, foi retirado, não consta do Orçamento de Estado e, portanto, significa menos 6 milhões de euros que estavam previstos na Lei de Meios e que não constam. Portanto, mais uma vez, quem prevaricou foi o PSD e Alberto João Jardim, quem paga são os madeirenses. Programaram apenas 800 mil euros no quadro do PIDAC, quando, por exemplo, para os Açores estão programados 18 milhões de euros. Esta discrepância é evidente. Reduziram as transferências do Orçamento de Estado em 10 milhões de euros. Eu quero lembrar que em 4 anos de Lei de Finanças Regionais as transferências foram reduzidas a apenas 8 milhões de euros na totalidade, ou seja, num ano apenas o governo de Passos Coelho e de Sócrates e Paulo Portas reduziu as transferências no quadro da Lei das Finanças Regionais mais do que os 4 anos da Lei das Finanças Regionais. Portanto, mais uma vez, foi o PSD Madeira que fez a asneira que nós estamos a suportar neste momento, que colocou as contas da região no estado em que está, que levou a Madeira a uma situação de insolvência e de necessidade absoluta de ajuda externa, mas quem vai pagar são os madeirenses, de acordo com o PSD-CDS. Reparem que aumentaram o IVA na restauração da taxa intermédia para a taxa máxima. Na Madeira pode ir aos 18% ou mais, não sabemos ainda, sem nenhuma oposição do PSD Madeira e do CDS Madeira, parecendo que o setor do turismo não é de facto o maior e mais importante setor da região autónoma de Madeira. Além disso, é um setor indispensável nos tempos que correm, de maneira a poder garantir o crescimento económico por um lado, mas também a criação de emprego. Ora, o PSD e o CDS Madeira votaram contra uma proposta do PS que pretendia manter as taxas como estão. Isto é, de facto, uma penalização significativa ao setor que, evidentemente, que a Madeira não precisava nesta altura, que tanto precisa da dinâmica deste setor. Além disso, comprometeram seriamente o mercado interno da região autónoma da Madeira, que no país é muito importante a dinâmica do consumo e do investimento privado, e sobretudo do consumo, na Madeira ainda mais pela dimensão que temos e pela fragilidade que o nosso mercado apresenta. Ora, a retirada dos 2 subsídios, em média dos 2 subsídios, quer de Natal, quer de férias, vai colocar de facto a Madeira numa situação lamentável. Mais uma vez, quem errou foi o Jardim e o PSD Madeira, mas quem paga são os madeirenses. Ora, isto tudo foi assegurado pelo PSD e o CDS, e mais algumas coisas que todos já ouvimos falar, com o alto patrocínio do PSD Madeira e do CDS Madeira. Mas, infelizmente, não é tudo. Nós sabemos que não é tudo. E prepara-se, a partir de terça-feira, um debate que na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira sobre um programa de governo, mas um debate de um não programa de governo. Um não programa de governo porque, de facto, nós não fazemos a mínima ideia, os madeirenses não fazem a mínima ideia
do que é que Alberto João Jardim está a negociar com o governo de Passos Coelho e de Paulo Portas. Sabemos que há propostas de Alberto João Jardim no sentido de garantir os meios financeiros que precisa para, de alguma forma, ultrapassar a crise em que colocou a região autónoma da Madeira, a crise financeira em que colocou a região autónoma da Madeira, mas não sabemos de facto o teor dessas propostas, a dimensão dessas propostas. E isto é indispensável conhecer. É indispensável conhecer, nós já o dissemos várias vezes, mas quero lembrar, nós não estamos a dizer isso de agora. Se há partidos que têm legitimidade para dizer que é preciso conhecer, de uma vez por todas, o plano de sacrifícios, a lista de sacrifícios que Alberto João Jardim está a negociar com Lisboa, é o PS Madeira. Eu lembro que nas eleições recentes para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira foi um mote sistemático deste partido. Nós sistematicamente alertamos que era indispensável que o povo fosse a eleições conhecendo aquilo que é a lista de sacrifícios que os PSD Madeira vai impor aos madeirenses. Nós dissemos várias vezes e fomos a eleições sem conhecer. Estamos perante a discussão de um programa de governo. Um programa de governo que supostamente deveria de ser o mais credível possível, o mais aproximado possível com a realidade. Ora, continuamos sem saber qual é a lista de sacrifícios que Alberto João Jardim está a identificar nas costas dos madeirenses. Isto não é, de facto, uma democracia com credibilidade, isto não é possível continuarmos neste debate. Mas também quero dizer que há partidos que não têm legitimidade para dizer que querem saber agora quais são a lista de sacrifícios. Porque na altura que nós pedimos, obrigaram a que o povo fosse votar, fosse às eleições, sem conhecer minimamente qual era essa lista de sacrifícios. E, portanto, o que nós vamos fazer hoje, com muito atraso, naturalmente, não por nossa responsabilidade, como verão, é entregar uma espécie de ultimato ao Governo Regional do PSD para, no fundo, dizer aos madeirenses e dizer na Assembleia, no Parlamento, na próxima terça-feira, qual é a lista de sacrifícios que está negociada com o PSD-CDS em Lisboa. É fundamental que se faça isto. É indispensável que o PSD devolva credibilidade e bom senso àquela Assembleia e ao seu próprio plano de governo. Aquele plano de governo não tem nem credibilidade, nem é sensato e é completamente imponderado porque, basicamente, fala de uma realidade que não é a efetiva realidade que estamos a viver. E, portanto, esperamos que o Grupo Parlamentar do PS Madeira espera que haja bom senso por parte do Governo do PSD. Estamos habituados a não observar esse bom senso, mas esperamos que, perante estas dificuldades, esta situação difícil, haja esse bom senso, porque nós queremos voltar a reafirmar o que já dissemos várias vezes. Nós estamos disponíveis para sermos parte da solução, mas só seremos parte da solução se conhecermos qual é a solução. Nós não conhecemos a solução e não passamos cheques em branco. Não vamos colocar os sacrifícios dos madeirenses sem conhecer o que é que está em causa. E, portanto, o PSD não terá, obviamente, a nossa participação ativa na solução da Madeira se continuar a esconder as coisas dos madeirenses, a fazer este debate nas costas dos madeirenses, a esconder a lista de sacrifícios que vai impor aos madeirenses, porque isto não é sério e o PS não está em condições, naturalmente, de passar cheques em branco em nome dos madeirenses sem saber o que é que está em causa. Não sei se há questões. Duas coisas, eu gostaria que concretizasse um bocadinho mais o que esta coisa de não ter a participação ativa, se é, por exemplo, não participar no debate, não participar com intervenções no debate. A outra questão é o programa de governo, apesar de ter as características que referi, aliás foram reconhecidas pelo Vice-Presidente quando o entregou, mesmo assim tem algumas que aparecem como ideias, não coisas muito concretas, como ideias que vão ao encontro de reivindicações que o PS tem feito ao longo dos tempos, como a renegociação das parcerias, das duas parcerias público-privadas ou a criação de uma central de compras. Como é que vê este tipo de cadeia de cedências do governo e depois então concretizar essa questão de não participar ativamente? Não, a nossa primeira pergunta relativamente à não participação ativa, basicamente vamos participar no debate, naturalmente, senão isso significaria que nós nem iríamos às eleições. É preciso não entender isso. Nós, em bom rigor, aquilo que se vai passar na próxima terça-feira, já se passou de alguma forma no ato eleitoral, porque no ato eleitoral o povo votou sem conhecer a lista de sacrifícios, portanto os deputados não são melhores do que o povo. Portanto, se permitiram, e nós todos permitimos isso, ir a eleições em 9 de outubro sem conhecer isso, vamos fazê-lo também na terça-feira. Mas é do mais elementar bom senso que o governo do PSD impeça que isso aconteça, porque a responsabilidade está do lado, naturalmente, do PSD. E, portanto, isso parece-me óbvio, e, portanto, nós não vamos ser incoerentes com aquilo que temos vindo a fazer. Isto por um lado. Por outro lado, relativamente às propostas, há várias matérias que constam deste programa de governo que são intenções
São um conjunto de intenções absolutamente genéricas. Eu devo lembrar que muitas delas já constavam no anterior programa de governo. Vou-lhe dar só um exemplo da leitura que me recordo perfeitamente. A aposta na internacionalização está lá como estava no anterior. Ora, passaram 4 anos, não houve uma única medida concreta, uma única, que configurasse esta aposta na internacionalização das empresas regionais nos últimos 4 anos. Portanto, nada daquilo é verdadeiramente, enfim, efetivo, concreto, que nos permita opinar sobre isso. Agora, há coisas que nos parecem evidentes. É evidente que as parcerias público-privadas que o Governo negociou, o que está ali naquele programa é, por um lado, o reconhecimento do erro grave que este Governo cometeu, que cometeu há 10 anos atrás e que há 10 anos esta parte tem obrigado os madeirenses a pagar quantias significativas por um projeto que devia de custar bastante menos. E isto é também muito grave. É muito grave que o Governo assuma as responsabilidades por detrás de um programa que se diz genérico, como disse o Sr. Vice-Presidente. Era importante e indispensável, isso é a prova de que era importante e indispensável que o Governo apresentasse o que é que quer fazer, quais são as suas propostas de sacrifícios que quer apresentar aos madeirenses, de maneira a resolver o problema que ele próprio criou. Obviamente que nós estamos perante um dilema, porque temos à frente dos destinos da Madeira os causadores do problema. E isto é um problema também significativo. Ou seja, é muito difícil confiar num Governo que levou a Madeira ao estado em que nós estamos, que levou a Madeira à catástrofe que nós temos hoje, quando esse Governo é também hoje o protagonista principal desta tentativa de salvar a situação da Madeira. Ora, é tudo muito difícil de acreditar e penso que todos compreendem que nós não podemos não podemos confiar inteiramente neste Governo. Nós temos que jogar limpo, temos que ser transparentes e tem que haver debate sobre esta matéria, que é tudo aquilo que o Governo do PSD não tem feito e continua sem fazer. E este programa de Governo, tal como foi apresentado, o programa de Governo foi apresentado, julgo que sabem, 5 ou 6 dias antes da sua discussão, portanto, em cima do acontecimento. Foi apresentado com uma declaração que considero absolutamente inqualificável da parte do Sr. Vice-Presidente dizer que é um programa genérico. Foi apresentado como outra declaração também do Sr. Vice-Presidente a dizer que agora é preciso saber quais são os sacrifícios e as medidas de austeridade que permitirão que o dinheiro de Lisboa chegue à Madeira, quando o Sr. Vice-Presidente sabe perfeitamente que está a negociar isso com Lisboa, se já não tem mesmo negociado. E, portanto, tem que apresentar esses dados, tem que apresentar essas soluções que tem em cima da mesa para que os partidos da oposição possam opinar em bom rigor sobre aquilo que está em cima da mesa. Nós não sabemos efetivamente o que está em cima da mesa, ninguém sabe, especula-se ou não se especula, ou é mesmo verdade, não sabemos, mas nós gostaríamos de opinar em cima de dados concretos. E isto não são dados concretos. E o programa de Governo, como disse, é um rol de intenções completamente desenquadradas com a realidade da Madeira, excetuando alguns casos que são inevitáveis e que, de alguma forma, já foram sugeridos pela Troika, nomeadamente a questão das PPPs, são antes, obviamente, da Troika, nós próprios já tínhamos sugerido isso várias vezes, há 4 anos que andamos a sugerir isto. Portanto, eu queria só lembrar que se o PSD tivesse aceito a proposta do PS Madeira há 4 anos, no Orçamento de Estado de 2008, se tivesse aproveitado essa proposta de renegociação das PPPs, nós provavelmente teríamos poupado muitos milhões de euros. Se tiverem em conta que nós pagamos por ano 120 milhões de euros às duas PPPs, cerca de 10% do orçamento regional, se nós tivéssemos renegociado este contrato por os termos adequados, porventura teríamos poupado largas centenas de milhões de euros. E este é que é, de facto, o resumo da história. Temos um PSD que enganou os madeirenses, um PSD que tomou opções erradas para a Madeira e um PSD que ganhou eleições e que hoje vem dizer aquilo que não fez no passado, vem dizer como sendo a sua própria solução. Enfim, é uma situação difícil, esperemos que o PSD caia em si e tenha consciência que tem de facto que abrir o jogo, que debater e que discutir os problemas para podermos ter uma solução consensual com todos.